Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. O conteúdo continua sendo determinante, que é um conteúdo desse segundo ano do ensino médio, só que o subconteúdo é a regra de Kramer. Na aula passada vimos a regra de Sarri, ou a regra dos sacos. O objetivo da aula é apenas um, que é vocês resolverem o sistema de equações usando a regra de Kramer, né? Esse objetivo da aula é para vocês, alunos da turma 201. E aqui quem vos fala é o professor Reildo. Vamos lá. Exemplo dado ao sistema abaixo. Nós temos esse sistema, né? Eu já expliquei para vocês nas aulas passadas, presenciais, em que esse tipo de sistema você resolve ou usando o método da substituição, ou o método da adição, ou até mesmo o método da comparação. Ainda tem o método gráfico que eu comentei com vocês. Hoje nós vamos resolver esse sistema de equações usando a regra de Kramer. Note que a matriz incompleta desse sistema é essa bem aqui, ó, de vermelho. Como ela é montada, como vocês vão fazer no exercício? Vocês vão pegar só os coeficientes das letras x e y. Observe o 2, o 8 da primeira linha. Esse 0 aí é conhecido como termo independente, ele não entra no sistema, no caso na matriz, né? O 9 e o 6, 15 é termo independente, então ele não entra nessa matriz, porque ele está depois da igualdade. Por quê? Porque estes são os termos independentes do sistema. Determinante da matriz principal é... Quando eu falo matriz principal, é essa matriz que nós acabamos de montar aí. Essa matriz quadrada de ordem 2, que no caso está de vermelho. Bom, o determinante principal dela vai ser... multiplica a diagonal principal, que é 2 vezes 6, menos a diagonal secundária, que é 9 vezes 8. Isso vai dar 12 menos 72. 12 menos 72, subtrai e conserva o sinal do maior, que é o 72. Então fica menos 60. Próximo passo da regra de Kramer. Substituindo a coluna de x pelos termos independentes, temos... Quem são os termos independentes? É o 0 e os 15. Nós vamos substituir então a coluna do x. Então, aonde estava 2 vai ficar 0 e onde estava o 9 vai ficar 15. Observem. O 8 e o 6 permanecem, são mantidos. Agora eu vou calcular o determinante do jeito que eu ensinei para vocês. Então vai ficar 0, né? Calculamos o determinante de dx, então vai ficar 0 vezes 6 e 8 vezes 15. Isso vai dar quanto? 0 vezes 6 dá 0. 8 vezes 15 dá menos 120. Que é essa conta que apareceu aí agora. Você vai pegar agora, substituir a coluna do y pelos termos independentes. Então vai ficar assim. Mantém o 2 e o 9 e seus sinais. No lugar do 8, do 8y eu vou colocar 0. No lugar do 6y eu vou colocar 15. Então agora já vai calcular o determinante dessa matriz. Então vai ficar 2 vezes 15 menos 9 vezes 0. Ou 0 vezes 9, né? 2 vezes 15 dá 30. E menos 9 vezes 0 dá 0. Por isso some, né? Não aparece. Agora, já usando essa regra de Kramer, você vai fazer o seguinte. Para achar o valor do x, você vai pegar o dx, que está de vermelho, que está lá no menos, que é igual a 120, né, negativo, sobre d. O valor do d, vocês viram que deu menos 60. Então, vai ficar dx é menos 120 sobre menos 60, menos com menos dá mais... E a resposta aí vai ser x igual a 2. Próximo. Y igual, para achar o y, né? dy sobre d. Então, vai ficar assim. Y é igual a 30 positivo sobre menos 60. Isso vai resultar no y igual a menos 1 sobre 2.
porque 30 dividido por 30 dá 1 e 60 dividido por 30 dá 2. Então, positivo do 30 com negativo do 60 vai dar menos, que é negativo, né? Portanto, o par ordenado, a resposta aí é x igual a 2 e y igual a menos 1 sobre 2. Bom, gente, vão ter pelo menos 2 questões do exercício com base nesse exemplo. Vamos ao exemplo 2. Esse é mais trabalhoso. Portanto, atenção redobrada, por favor. Então vamos à atenção aí. Resolva o seguinte sistema de equações abaixo usando a regra de Cramer. Quando ele fala sistema, é dessa matriz A aí, né, que vai gerar uma matriz. Então, mesma coisa. O que tá... Agora nós estamos com 3 letras, gente. O procedimento é o mesmo, tá? Que nós aprendemos anteriormente. Só que nesse caso aqui, os termos independentes são 3, lá eram 2, né? E as letras são 3 também, que é x, y e z. Mas o procedimento é o mesmo. Primeira coisa que você vai fazer é encontrar a matriz incompleta desse sistema linear, que será chamada de matriz A, né? Então, essa matriz A é essa aqui, ó. O que foi que eu fiz? Eu tirei todas as letras e coloquei só os coeficientes. Quem está na frente do x, o 1. Quem está na frente do y, o 2. Quem está na frente do z, o 1. O termo independente não entra na matriz, que é o 8. A segunda linha, 2, menos 1 e 1. Não entra o 3, que é termo independente. Terceira linha, 3, 1 e menos 1. Não entra o 2, que é termo independente. Tá claro isso aí? E agora, o que nós iremos fazer? Tá? Já que a matriz está montada aí desse jeito. Vamos aplicar o teorema, né? Ou a regra de Sarros, de Sarri, que nós aprendemos na aula passada. Ao calcular, né, essa regra de Sarros, você vai agora calcular o determinante, que será representado pela letra D, né? Do determinante da matriz inicial. Assim, ó, dessa forma. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso já ensinei na aula passada. O fato é que essa matriz aí, ela vai gerar o determinante igual a 15. Gente, agora vem a parte da aplicação mesmo da regra de Cramer, que é essa coluna do x, ela vai ser substituída pelos termos independentes 8, 3 e 2. Agora devemos substituir os termos independentes da primeira coluna da matriz A, formando assim uma segunda matriz que será representada por AX. Então, a matriz é essa, observe. Já foi substituído aí a coluna do X pelos termos independentes. As outras colunas se mantêm. Agora calculamos. Vamos calcular o determinante representado por dx, que será assim. Aplica de novo o teorema de Sarros, ou regra de Sarros. Então, fica assim. Né? Não vou entrar em detalhes, porque isso já foi ensinado anteriormente. Portanto, dx é igual a 15. O d deu 15, o dx deu 15. Vamos substituir de novo, só que agora na coluna do y pelos termos independentes. 8, 3 e 2. Então, a matriz vai ficar assim. Mantém os valores da coluna do x, mantém a coluna dos valores do z, mas substitui a coluna do y pelos termos independentes. Isso vai gerar uma matriz quadrada de ordem 3, que você vai aplicar a regra de Sarri e vai ficar assim. De novo, não vou entrar em detalhes, porque é assunto da aula passada, o dy dá 30. Terceiro e último cálculo, você vai substituir a coluna do z. A do x permanece os mesmos, a do y permanece o mesmo, a do z que você vai substituir pelos termos independentes. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá no começo, na matriz A. Mantém a primeira, a segunda coluna, substitui a terceira. Onde estava 1, 1 e menos 1, você vai colocar 8, 3 e 2. Tá claro isso aí? Agora, vamos aplicar de novo a regra de Sarri nessa matriz, e o resultado vai ser esse. Tá claro? O dz vai ser 45. Então, vamos ao resultado final da aplicação da regra de Cramer.
o D deu 15, olha lá no slide anterior, o DX deu 15, o DY deu 30 e o DZ deu 45. Primeiro, para encontrar o valor do X, você vai fazer isso aqui, ó. X é igual a dx sobre d, vai ficar assim. X é igual a 15 sobre 15, x é igual a 1. Segundo, para encontrar o valor de y, temos que y é igual a dy sobre d, y é igual a 30 sobre 15, y é igual a 2. Terceiro, para encontrar o valor de z, temos que z é igual a dz sobre d, y é igual, z é igual a 45 sobre 15, isso dará 3. Portanto, o conjunto verdade desse sistema, o V, é a tríplice, né? Não é o par ordenado, mas é os valores 1, 2 e 3, onde você tem o x, que é 1, o y, que é 2, e o z, que é 3. Eu vou postar no grupo do WhatsApp para vocês, em PDF, o exercício 2 dessa aula à distância. Vocês vão... Tá todo explicado lá no exercício. Vocês vão copiar do jeito que tá lá o exercício no caderno de vocês, responder e mandar uma foto pro meu WhatsApp. Quem tem condições e puder, pode imprimir também, assim como a gente fazia antes, né? Imprimir e colar no seu caderno depois de respondido. Tira foto legível e manda para mim. Só serão válidos os vistos em que você fizer isso. Portanto, tem que estar o nome de vocês em todas as fotos do caso do exercício e a turma. Nome completo e turma. Nome completo e turma. Nome completo e turma, tá bom? Valeu, tchau!